Brincadeira. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 14. Diz assim: E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Vá comigo agora para o versículo 30. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Agora, um pouquinho mais para frente, 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 11. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Vamos fechar os olhos e orar? Deus, que o Senhor nesta noite nos dê a tua maravilhosa graça para podermos meditarmos juntos nesse assunto tão importante, que traga-nos edificação, ensino da palavra, que sejamos edificados para a glória do Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Pai, teu reino avance, no santo nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados irmãos, a fé cristã, ela tem alguns pilares, algumas colunas de sustentação. E nós vamos falar de um desses pilares que é tão pouco falado. Às vezes é pronunciado em alguns momentos aleatórios, mas é tão pouco estudado e tão pouco falado, especialmente nos dias de hoje, que é sobre a doutrina da ressurreição ou a ressurreição de Jesus. Por que é tão importante estudarmos sobre a ressurreição? Até há pouco tempo, eu não sei se muitos irmãos aqui estavam, nós falamos de por que Jesus teve que morrer. Por que foi necessário? Por que tinha que ser assim? Por que não poderia ter sido um outro plano, de uma outra forma, em um outro tempo, de uma outra maneira? Por que teve que ser como foi? Nós estudamos sobre isso. E hoje nós vamos estudar um pouquinho, bem, é lógico, bem abreviadamente, porque o assunto é um assunto até de seminário, de muita profundidade, mas para que nós tenhamos aqui uma noção básica do quão importante é a ressurreição de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, só para vocês terem uma ideia da importância, se algum crente se diz crente e não crê que Jesus ressuscitou, ele não pode afirmar que é cristão. Os irmãos verem o tamanho da importância disso. Praticamente ninguém nega que Jesus veio. Por quê? Porque Jesus é um homem histórico. Há historiadores que escreveram sobre esse homem,
Jesus, que veio se dizendo ser filho de Deus, que pregou uma doutrina. Até mesmo ateus afirmam que esse homem existiu. Embora eles neguem que ele é Deus, eles afirmam, não, eu acredito, realmente veio um homem chamado Jesus, a história comprova, é inegável que Jesus tenha vindo como homem. Agora, quando chega na parte da ressurreição, aí acontece o diálogo, aí acontece a discussão teológica. Porque mesmo no tempo de Jesus, quando ele ressuscitou, esse tema era muito debatido. As autoridades tentaram, de todas as maneiras, mudar a história, a versão da história. O próprio Pôncio Pilatos deu dinheiro para os soldados mentirem, dizendo que o corpo foi roubado. Então, a ideia da ressurreição de Jesus Cristo, ela foi durante muito tempo discutida. E há 3 pontos a serem considerados por nós hoje, nesta noite. Nós vamos considerar 3 pontos. Primeiro, a necessidade da ressurreição. Segundo, as características dessa ressurreição. E terceiro, qual o uso para nós como consolo da ressurreição. Isso é importante, irmãos, porque nós lemos um texto aqui na palavra de Deus, em Lucas capítulo 24. Eu quero que vocês pensem junto comigo. Esses 2 homens, esses 2 discípulos, estavam no caminho de Emaús, voltando para a sua terra, voltando para a sua casa. Esses 2 homens andaram com Jesus durante 3 anos. Esses 2 homens viram sinais, milagres, prodígios. Esses 2 homens viram Lázaro ser ressuscitado. Esses 2 homens viram uma mulher com fluxo de sangue ser curada. Esses 2 homens viram cegos enxergarem, coxos andarem. Esses 2 homens participaram de todo o ministério de Jesus e ouviram com seus próprios ouvidos todo o ensino de Jesus Cristo. Mas esses 2 homens também viram esse Jesus ser morto. E quando eles viram Jesus ser morto, a sua esperança também morreu com ele. Eles voltaram. Eles não se lembravam da promessa de Jesus, eles não se lembraram das promessas do Antigo Testamento, eles começaram a voltar para Emaús. Os seus planos morreram, os seus planos foram frustrados. E eles foram tristes pelo caminho. E o texto que nós lemos vai nos dizer que Jesus, ressuscitado agora, entra no meio da conversa. Eles estavam andando, caminhando, voltando para Emaús, a pé. Jesus vai chegando e Jesus percebe a tristeza neles. E fala assim, por que vocês estão tristes? E eles falam assim, mas, senhor, mas como assim, como nós estamos tristes? Você não está sabendo? Contaram para o senhor não? Só se fala nisso. Jesus morreu. Nós confiamos nele, nós andamos com ele, nós achávamos que ele era o mestre. Ele morreu. E a Bíblia diz, irmãos, e esse é o ponto que eu quero tratar aqui nesta noite, que esses 2 homens, fala-se a palavra, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Os seus olhos, porém, estavam como que fechados ou impedidos de o reconhecer. A grande questão é, você reconhece Cristo? Você o conhece? Você conhece aquele que ressuscitou? Você conhece ele pessoalmente? Porque foi isso que Jesus fez. Ele entrou na conversa pessoalmente. Ele chegou ali em corpo. Eles estavam vendo Jesus, ouvindo o Senhor, mas não reconheceram que era o Senhor. E essa é a grande questão. Porque muitas vezes as pessoas estão nas igrejas, as pessoas batizam, as pessoas às vezes têm até funções numa igreja, mas não conhecem Jesus ressuscitado. E aí nós temos um problema. Porque se o Jesus que eu creio não é o Jesus que ressuscitou, então não é Cristo. É um Deus que eu inventei, é um Deus que eu planejei, é um Deus que eu imaginei, menos o Cristo vivo, Filho do Deus vivo. Então é nesse pensamento, nessa linha de pensamento que nós iniciamos hoje esta mensagem. Primeira coisa, a necessidade de uma ressurreição. Primeiro ponto, sua ressurreição evidencia uma vitória completa sobre a morte. Isso é importante,
Para os crentes, a ressurreição confirma que Cristo foi obediente ao Pai, ele cumpriu toda a lei, ele se entregou, isso aqui é importante. Jesus não foi pego e mataram ele, não. Ele se entregou. Ele se entregou na cruz. Quando Pôncio Pilatos estava interrogando Jesus, o Senhor Jesus disse: Pilatos, faz seu trabalho. Eu estou me entregando. Eu estou me rendendo. Eu me entrego por eles. Isso é muito importante. Nós temos que entender que Cristo, ele se rendeu. Ele se entregou à morte para que ele pudesse reivindicar vida eterna para todo que nele crê. Então, era fundamental Jesus ressuscitar. Se Jesus tivesse apenas morrido, se ele tivesse apenas derramado o seu sangue, ficaria uma lacuna em aberto. Vocês já pararam para pensar nisso? Se Jesus tivesse vindo como homem, simplesmente morresse, e nós estivéssemos aqui hoje pregando e falando: não, Jesus morreu por nós, está aí. Algo teria ficado faltando, e é isso que nós vamos entender nessa noite. Segundo ponto, a ressurreição de Cristo era necessária por causa da sua natureza divina. Irmãos, prestem atenção a uma coisa, igreja. Cristo era homem e Deus ao mesmo tempo. Eu vou repetir. Cristo era Deus antes de vir ao mundo. Ele vem ao mundo, presta atenção, irmão, isso aqui é importante. Pode dar um nozinho na cabeça, mas é importante. O Senhor Jesus nasceu de uma mulher, de uma virgem, mas não por uma relação sexual normal. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então o que estava em Maria tinha uma parte que era homem e a outra parte era o próprio Deus. Jesus, como homem, era ao mesmo tempo um homem que sentia dores, fome, frio, mas ao mesmo tempo ele era Deus e operava milagres, fazia o vento e o mar se acalmarem, ressuscitou a Lázaro, curou a muitos. Houve uma ocasião em que ele disse a uma pessoa, para um paralítico: perdoados estão os teus pecados. E os homens questionaram ele, falou: quem é você para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus diz: para mostrar que eu sou Deus, ou que eu posso operar milagre, ou que eu sou filho de Deus, eu digo: levanta-te e anda. Ele levantou aquele homem como prova de que ele também perdoa pecados. Ele só poderia perdoar pecados se ele fosse Deus. Presta atenção nisso, isso é importante, irmãos. Porque no segundo século existiu uma briga teológica. No segundo século, que eram seguidores de Ário. Ário dizia que Jesus era só homem, ele não era Deus. E isso foi considerado pela igreja uma grande heresia. E hoje isso tem sido pregado em muitos lugares, que Jesus era apenas homem. Se Jesus era apenas homem, meus irmãos, nós estamos perdidos e condenados em nossos pecados. Jesus morreu numa cruz, sendo homem e Deus ao mesmo tempo. Então era necessário ele ressuscitar, porque se ele simplesmente morresse e não ressuscitasse, ele não era Deus. Só um Deus poderia ressuscitar. Só um Deus poderia vencer a morte. Terceiro ponto da importância e da necessidade da ressurreição era que Cristo confirmou a sua obra sacerdotal. Vocês se lembram que o sacerdote levava os pecados no Santo dos Santos? Ele entrava lá e se ele estivesse com algum pecado, ele morria lá mesmo. Jesus, ele entrou no Santo dos Santos, diante do Pai, e ele operou duas coisas. Uma foi prover para nós perdão, fazendo-se pecado no nosso lugar. E a outra, pela sua ressurreição, aplicar a virtude de sua vida em nós. Quando Jesus ressuscitou, meus irmãos, isso mexe comigo, não sei se mexe com os irmãos entendem o que eu estou falando. Quando Jesus morre naquela cruz, ele se faz pecado no nosso lugar, ele expia os nossos pecados, mas quando ele ressuscita, ele nos dá vida nele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver alguns textos agora há pouco. Bom, nós falamos da sua necessidade, que era vencer a morte, porque ele era Deus e porque ele precisava cumprir a obra de um verdadeiro sumo sacerdote. Agora nós vamos para o segundo ponto, que são as características dessa ressurreição. Isso é importante porque, irmãos, presta atenção comigo.
Antes de Jesus, outras pessoas ressuscitaram. Sim ou não? Lázaro, por exemplo, ele ressuscitou, não ressuscitou? Mas eu pergunto para vocês, Lázaro ressuscitou depois ele morreu ou ele continuou vivo? Ele ressuscitou para morrer de novo, foi ou não foi? Alguém já tinha pensado nisso? Outras pessoas na palavra, por exemplo, o filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou em pleno velório, em plena caminhada para o sepulcro, Jesus o ressuscitou para um dia ele morrer novamente. E outras ressurreições na Bíblia do Velho Testamento também foram ressuscitados, mas um dia tiveram que passar pela morte de novo. Tem gente que morreu 2 vezes, né, irmão? Lázaro morreu 2 vezes. Ele morreu, ressuscitou, depois morreu de novo. Agora Jesus não. Jesus ressuscitou para ser eterno e ir direto para o Pai. Ele não viu a morte de novo. Então nós precisamos entender o caráter da ressurreição de Jesus. Primeiro ponto. Ele ressuscitou como uma pessoa pública, colocando-se no lugar do seu povo. Não apenas na morte, mas também na ressurreição. Olha o que diz a palavra em Efésios, capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Jesus, meus irmãos, ao ressuscitar, nós ressuscitamos com ele. Ele ressuscitou e foi visto por muitos. Houve muitas testemunhas. Os discípulos viram ele, Maria Madalena viu ele, as mulheres que seguiam Jesus e foram ao sepulcro viram Jesus. Mais de 500 pessoas viram e testemunharam com os próprios olhos o Senhor Jesus ressuscitado. Isso é bonito, meus irmãos, porque nos fala que essa ressurreição pública dá a ideia de que não foi uma coisa isolada. Ele quis de fato se revelar como alguém que morreu, mas reviveu. Segundo ponto, Cristo ressurgiu dentre os mortos por seu próprio poder. Isso aqui é magnífico, irmãos. E nós não temos tempo de explorar, mas a Bíblia diz que Deus ressuscitou Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou a si mesmo. Pai, como assim, Paulinho? Estou doido aí, como assim? Aí deu um nó na minha cabeça, aí ficou difícil. Para mostrar que Pai, Filho e Espírito são um só. E estava presente na obra da ressurreição. Mas o ponto que eu quero tocar aqui é que Cristo ressuscitou a si mesmo. Por quê? A palavra do Senhor, ele mesmo disse em João capítulo 2,19: ninguém atira de mim a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Foi o que Jesus disse. Em João 10,18, ele também, esse texto que eu citei está em João 10,18. O outro texto, João 2,19, é: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. O próprio Senhor Jesus disse isso. Eu vou destruir esse santuário, mas ao 3º dia eu vou reconstruir. Ele estava falando de si mesmo, da sua morte, que ele se daria e ele ressuscitaria. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Terceiro ponto, Jesus ressuscitou com um terremoto. Olha o que a palavra diz em Mateus 28:2. Presta atenção, irmãos. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do céu desceu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. No dia da ressurreição houve um terremoto. O anjo do Senhor foi lá e tirou a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela para esperar as mulheres que foram lá vê-lo. Irmãos, mostrando que a ressurreição de Jesus não diminuiu em nada o seu poder, pelo contrário, ali estava o Filho de Deus ressurreto sendo revelado. Isso prova que ele não perdeu o seu poder. Quarto ponto, meus irmãos, a morte e a ressurreição de Cristo foram acompanhadas por outros milagres. Olha que coisa linda isso daqui. A Bíblia diz que outras pessoas ressuscitaram junto com Jesus. Irmãos, sabiam disso? Quando Jesus ressuscitou, Rosângela, algumas pessoas ressuscitaram junto com ele. Olha o que a palavra do Senhor diz em Mateus 27:52. Mateus 27:52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Olha o poder da ressurreição de Jesus. A coisa foi tão poderosa, Lucas, que alguns mortos
não aguentaram ficar no sepulcro, levantaram juntos. Isso, queridos irmãos, para mostrar para nós que a ressurreição de Jesus tem poder de ressuscitar mortos, de tirar muitos, ainda que presos em seus pecados. Foi isso que Jesus disse quando ele ressuscitou a Lázaro, que ele, com o seu poder, ressuscitaria ainda aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Cumpriu-se a palavra de Jesus, cumpriu-se o que ele falou quando ele ressuscitou a Lázaro. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E o último ponto, meus irmãos, o terceiro ponto, são os usos da ressurreição, o consolo para os filhos de Deus. A ressurreição, irmãos, é um consolo para nós. De que maneira? Isso aqui é muito importante, irmãos. Isso aqui é muito maravilhoso, isso aqui é um consolo para nós. Primeiro, a ressurreição de Cristo efetua a justificação de todos que creem. Confiram comigo a palavra em Romanos capítulo 4, versículo 25. No qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aqui eu preciso dar uma pausa, irmãos. Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, para pagar a dívida, certo? Jesus pagou a dívida, por isso que ele teve que morrer. Foi o que pregamos alguns domingos passados. Foi necessário ser uma morte de cruz, seu sangue ser derramado de um homem santo, perfeito, que cumpriu toda a lei de Deus. Amém. Só que se Jesus não tivesse ressuscitado, essa justificação não poderia ser transferida para nós. Por quê? Porque a ressurreição, irmãos, se vocês esquecerem tudo que eu falei hoje e lembrar disso, os irmãos já vão voltar para casa alimentados pela palavra. A ressurreição foi necessária para provar que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. A ressurreição é a prova cabal de que Deus disse: eu aceito a oferta de pagamento pelo pecado de todos os que creem no meu Filho. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, representa para nós o fechamento cabal de todo o projeto de salvação. É o que possibilita que eu e você sejamos salvos e possamos então ter esperança de vida eterna. Veja o que a palavra fala em Romanos 5,10. Portanto, tendo sido reconciliados por sua morte, muito mais seremos salvos pela sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Irmão, isso é maravilhoso demais. Isso é glorioso demais. A ressurreição de Jesus é o carimbo de Deus, é a confirmação de Deus de que o preço foi pago. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, basta crer, porque Cristo, o que Ele fez naquela cruz, foi suficiente e foi aprovado pelo Senhor. Segundo ponto, a ressurreição de Cristo é o meio notável pelo qual Deus opera uma obra de santificação. Olha o que Pedro diz, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias, nos regenerou, ou seja, nos fez nascer de novo, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus pelos mortos. Sabe o que é que permite, jovens, vocês serem santos? A ressurreição de Jesus Cristo. Sabe o que permite, igreja, vocês serem contados com aqueles que serão arrebatados? A ressurreição de Jesus. Sabe o que permite, igreja, vocês terem seus nomes escritos no livro da vida? A ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição é a comprovação de que o sacrifício foi perfeito. Por fim, meus irmãos, como consolo para nós, a ressurreição revela que nós, Igreja de Deus, também ressuscitaremos um dia com Ele. Olha o que diz a palavra em Romanos 8,11. Aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal. Está certo o texto?
E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita entre vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita. Sabe por que nós temos certeza de salvação? Porque Cristo ressuscitou. Sabe por que nós sabemos que vamos morar na eternidade, irmãos? Porque Cristo pagou o preço e ressuscitou para provar isso. Seria impossível. Todos nós estávamos condenados, destinados à ira, destinados ao inferno. Igreja, será que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos aqui nesse púlpito trazido mensagens atrás de mensagens. Nós temos dito a respeito de Cristo, do Evangelho. Nós temos falado de coisas elevadas. Será que vocês estão entendendo isso? Sua ressurreição, irmãos, é a garantia de que vocês e eu, quando Jesus tocar a trombeta, subiremos para a eternidade. Se nós morremos com Ele, nós com Ele ressuscitaremos. Os fiéis ressurgem pelo poder de Cristo, seu Redentor, o qual os ressuscita, para que possam compartilhar o benefício de sua morte. Porque nós temos tornados participantes de Cristo, e de fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 3,14. Gozar tanto do corpo quanto da alma o reino dos céus, que Ele comprou para eles com alto preço. Os fiéis ressurgem com Cristo. E eu quero ler um último versículo aqui para encerrar esta mensagem. 1 Coríntios 15, 55. Paulo escrevendo aos Coríntios. No texto em que nós lemos, capítulo 15, mas mais lá para o final, ele faz a pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ficar de pé para ler esse versículo? Vamos ler juntos, irmãos, como um brado, questionando. Paulo aqui, meus irmãos, é como se ele estivesse cara a cara com a morte. Paulo aqui é como se ele estivesse peitando a morte, olhando nos olhos da morte, olhando fixo para ela. Ele diz, leamos junto: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Próximo. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Vamos ler juntos, irmãos. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus.